Pessoal, vamos pela imprensa. Ao vivo? Muito bom dia a todos. Estamos hoje num ato muito especial para todos nós aqui de Constantino. Eu acho que até serve quase para uma apresentação oficial da nossa magistrada, a doutora Lisiane, né? E também do doutor Rodrigo. Doutora Lisiane, juíza da nossa comarca, doutor Rodrigo, nosso promotor de justiça. Com as presenças deles, do prefeito municipal Fidel, vice-prefeito Eduardo, do vereador Polacchini, e com a presença de todos vocês que nos honram e nos dão a satisfação de estarem aqui prestigiando esse evento, que é um evento que marca, então, a nomeação do Conselho Municipal das Crianças, dos Direitos das Crianças e do Adolescente. E nós vamos fazer esse ato aqui de forma rápida, mas com um significado muito grande, pela importância que a gente tem para esse tema, sobretudo no que diz respeito, né, a uma população que são privilegiadas, né, e que precisam desse atendimento nosso, que são as crianças, que são os jovens, que são o futuro da nossa sociedade. Então, o CMDCA, ele decorre de lei, ele é um órgão autônomo, consultivo e controlador das políticas de atendimento, proteção e defesa da criança e do adolescente. Às vezes as pessoas confundem, né, com o Conselho Tutelar, cujos conselheiros estão aqui e nos dão a honra de estar prestigiando esse evento, os atuais conselheiros. Nós, na verdade, temos a obrigação, esse conselho, de organizar o pleito que acontecerá em novembro, que será fiscalizado pelo Ministério Público. Então, a estrutura do conselho constitui-se de plenária, né, de diretoria e de comissões eleitos por um ano, e as reuniões são feitas de forma mensal e de caráter público. Poderá, às vezes, por algum assunto, até ser em caráter reservado. Nós nos baseamos no ECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, e é um dever, que diz lá, é um dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, à profissionalização, à cultura e à dignidade, com primazia. Então, em suma, pessoal, nós somos um órgão, um colegiado de caráter deliberativo, controlador da política da criança e do adolescente dentro do município. Os estudiosos conceberam a lei, editaram a lei, mas cabe a nós, sociedade, em parceria com os poderes constituídos, executivo, judiciário, legislativo, Ministério Público e a sociedade, chamarmos para nós a responsabilidade. Nós é que moramos aqui, sabemos os problemas e as soluções que nós temos para a nossa comunidade. Por isso, eu quero conclamar a todos vocês e agradecer, porque vocês foram indicados pelas entidades que representam aquela categoria não governamental para fazer parte desse conselho. Nós temos muita responsabilidade, mas também temos muita vontade de acertar, e nós contaremos muito com a participação de todos vocês. De imediato, concedo a palavra ao vereador Gelson Polacchini, que representa a Câmara Municipal de Vereadores nesse ano. Eu gostaria de saudar aqui a doutora juíza, prazer conhecê-la. Doutor Rodrigo também, prazer conhecê-lo. Saudar o prefeito municipal Fidelino, ao senhor que agora vai enfrentar mais esse desafio, né, doutor Paulo, nosso vice-prefeito Eduardo, secretários aqui presentes, representantes de entidades, conselho tutelar, enfim, dona Odila, né, nossa defensora da PAI também, a imprensa que aqui está, Ferrarese, nosso chefe aí da brigada, e também o Fabrício, o doutor Fabrício, nosso assessor jurídico lá da Câmara. O nosso presidente, o Lindomar Durante, está viajando para Passo Fundo, então ele pediu que a gente representasse aqui, então, a nossa Câmara, a nossa casa. Então, estamos aqui, se colocando à disposição também, doutor Paulo, os demais que fazem parte deste conselho, tudo o que precisar da nossa casa, lá do Legislativo, a Câmara sempre está aberta também para o diálogo, para construirmos, né, sempre cada vez mais, melhorar também como é que se diz, a vivência desse nosso
povo mais jovem, da criança e do adolescente em nosso município. A gente sabe aqueles municípios que não têm essa parceria ou não têm essa vontade de cuidar, de trabalhar, e a gente sabe o quanto é difícil para cuidar nessas idades, né? E o Conselho Tutelar está aí, sabe o quanto eles correm o dia a dia, né, para poder atender, defender, né, os direitos da criança e do adolescente. Então, só para nós resumirmos aqui, a gente agradece o convite de nós também estarmos aqui como Câmara de Vereadores, representando a todos os demais vereadores também, e agradecer então por esse momento aqui, que a gente hoje saia daqui, vamos dizer assim, que nem o senhor falava, com sangue novo, com vontade de acertar e fazer a coisa sempre cada vez mais certa. Então seria isso, obrigado. Muito bem, muito obrigado. Nós somos, como dissemos, um órgão colegiado, mas somos vinculados ao gabinete do prefeito. Mas somos um órgão autônomo, independente. Todos os atos da esfera pública são formais, razão pela qual convido o prefeito municipal Fidelvino Menegasso e o secretário de administração para que assinem a portaria que nomeia os nossos novos conselheiros do nosso CBD-CA. Enquanto o prefeito vai assinando, eu vou discorrendo algumas coisas. Nós estamos, na verdade, numa luta, né, doutor Rodrigo, contra o tempo para cumprirmos todos os protocolos referentes à eleição. Por isso nós estamos acelerando para que as coisas tenham a devida regularidade e seja atendido os princípios legais que regem o processo da escolha dos novos conselheiros tutelares. Mas teremos muito trabalho pela frente, pessoal, para nós pensarmos políticas públicas que atendam os interesses das crianças e dos adolescentes. Então, vou fazer a leitura aqui. Portaria Municipal número 071, de 29 de junho de 2023. Nomeia membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Constantina. O prefeito municipal de Constantina, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em conformidade com as leis municipais números 3.390 de 2015 e 4.192 de 2023, que dispõe sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Fundo Municipal do Conselho da Criança e do Adolescente, do Conselho Tutelar e da outras providências, resolve. Artigo 1º. Nomear os membros abaixo nominados para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Constantina. 1. Representantes do Poder Executivo Municipal, esfera governamental. Secretaria Municipal de Assistência Social, titular Renata Lamonato Tarietti. Suplente Marisa Bressan. Secretaria Municipal de Educação e Cultura, titular Júlia Gracela Bosco. Suplente Aline Bongiorno Guerra. Secretaria Municipal de Administração, titular Paulo Roberto Mafessori. Suplente Riele Rossini. Secretaria Municipal da Fazenda, titular Sônia Maria Costa. Suplente Géria Martolan. Secretaria Municipal de Saúde, titular Marivete Piovesan Casarotto, suplente Gelson Stuck. Representantes da Sociedade Civil, titular Luana Pietrobelli Martinelli e Jonas Ribeiro, suplente. Associação de Pais, Amigos e Excepcionais Entidade de Assistência Social, Odila Domingas Rex Santini, suplente Javier Rodrigues da Silva. Lions Clube de Constantina, Oberdan Roque Bedin, suplente Tagner Farizin. Rotary Clube de Constantina, titular Joelson da Silva, suplente GR do Amaral, Dias do Amaral. Escola Estadual São José, titular Marina Corso Volpe, suplente Sandra Mara Farizin Pim. Igreja Metodista, titular Cleci Berkhausen, suplente Marli Casarotto. Paróquia São José, titular Valdir Eugênio da Silva, suplente Jesus Donival Caraço. A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, registro-se público e gabinete do prefeito municipal de Constantina, em 29 de junho de 2023, Fidelvino Menegasso, prefeito municipal, Riele Rossini, secretário municipal de administração. Com isso, tem a palavra, prefeito. Obrigado, Paulo. Inicialmente, cumprimentar a dona Luciana, doutor, que prazer de estar aqui com a senhora, no seu nome, cumprimentar os demais participantes aqui. Doutor Rodrigo, prazer conhecê-lo, aproveitar essa oportunidade para dar as boas-vindas para vocês, se não tivermos outra oportunidade, mas enfim, que bom nós estarmos aqui nesse momento, num ato tão importante, né, onde nós estamos falando
do Conselho aqui da Criança e Adolescente. O poder público, eu acho que sempre tem que tratar do cuidar das pessoas. Nós temos que cuidar da vida das pessoas. E principalmente das nossas crianças e dos adolescentes. E nós estamos vendo aqui hoje a sociedade organizada, nós estamos vendo aqui as entidades participando nesse ato e também no Conselho da Criança e Adolescente. Isso é muito importante, porque só os poderes públicos não conseguem fazer com que isso aconteça nesses cuidados. Então nós temos as entidades aqui, cumprimentar, aqui todos já foram cumprimentados, sabemos aqui das entidades que tem, né? Temos o conselheiro tutelar, e a gente sabe de quanto as nossas crianças de menos capacidade educativa ou poder aquisitivo, de que sofrem o assédio, que sofrem a interferência de pessoas muitas vezes maldosas, que destroem a família. Então nós temos que ter muito cuidado, muito trabalho, e a gente pensa que quando a sociedade participa, quando nós estamos trabalhando e a sociedade participa, isso é muito importante. Quero parabenizar todos do Conselho, agradecer pela disponibilidade, né, que vem espontaneamente colocar o seu serviço em prol das nossas crianças. Então, agradecer a todos. Podem contar que os poderes, enquanto executivo, nós estamos trabalhando muito em cima disso, através da assistência social, através dos nossos conselhos, através da nossa saúde, enfim. E o dia a dia nosso é muito corrido nisso, né? E com muita responsabilidade. E a senhora, doutora, bem-vindas aqui. Bem-vindos aqui, doutor Rodrigo também, até porque a senhora tem uma ligação mais antiga aqui, né? Pela sua família, pelo seu pai, o gringo, nós trabalhamos assim de gringo, que foi engenheiro da prefeitura, o seu avô construiu a nossa belíssima igreja. Então, uma história interessante aqui, e a senhora veio então para ajudar a nós aqui a construir uma sociedade cada vez mais justa, né? E que se faça com que seja de paz e tranquilidade, e que as coisas têm que andar na maior tranquilidade possível dentro da nossa comunidade. Agradeço a todos, muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, prefeito municipal. Por um imperativo de consciência também, a nossa saudação, assim como saudamos os membros do Conselho Tutelar, também saudar aqui os meus colegas da Ordem dos Advogados que estão prestigiando esse evento, e também o nosso tenente, né, da Brigada Militar, que faz um belíssimo trabalho na nossa comunidade. Vamos precisar muito também dessa coesão, né, do esforço de todos. Também vejo aqui o presidente da Associação dos Pais das Crianças com Autismo, né? Muito bom isso, nós vemos que a sociedade está presente, querendo participar, querendo ajudar. De imediato, concedo a palavra ao doutor Rodrigo Meleu. Meleu? Isso. Então está correto. Bom, gente, bom dia para todo mundo. Doutora Lisiane, prefeito, doutor Paulo, vereador, vice-prefeito. Cumprimento também. Eu conheço muita gente, mas vou comentar as pessoas que eu conheço. Comandante, prazer em tê-lo aqui. Conselheiros tutelares também, a gente não teve oportunidade de se conhecer mais profundamente. Demais representantes da sociedade civil, a imprensa. É um prazer conhecer, então, quem ainda não tinha conhecido, para quem não tinha ainda conversado, com quem não tinha conversado ainda. Quero desde logo colocar o Ministério Público à disposição. O doutor Lisiane sabe, prefeito também, doutor Paulo, já tivemos alguns contatos anteriores em audiências, né, doutor? Então, aquelas pessoas com quem eu não tinha conversado, eu sou Rodrigo, promotor de justiça, cheguei na comarca de Constantino há pouco mais de um mês. Minha primeira comarca como promotor de justiça no Rio Grande do Sul, fui promotor de justiça antes em Minas Gerais, no Distrito Federal, sou gaúcho, de Uruguaiana, morei quase a vida inteira em Porto Alegre, mas então estou retornando para casa agora, embora já com experiências anteriores no Ministério Público. No Ministério Público Gaúcho é a primeira vez, de qualquer forma estamos à disposição de todos. O MP, que pertinho, do lado de fora. E bom, essa solenidade realmente, doutor Paulo, é uma solenidade extremamente importante e relevante, porque o senhor até já traçou algumas linhas a respeito das atribuições do CONDICA, né? CONDICA, o apelido do Conselho Municipal das Crianças e Adolescentes é CONDICA, assim como nós temos os conselhos, o Conselho Federal e os conselhos estaduais, o Conselho Municipal é o conselho mais próximo da sociedade.
crianças. Então eu reputo realmente como o conselho mais importante neste ano. E se nós formos parar para pensar, doutor Paulo, isso é importante dizer, que existem várias prioridades no Brasil, né? Mas somente uma prioridade absoluta prevista na Constituição Federal, que é a prioridade da criança e do adolescente. Então, só para a gente ter uma ideia da importância da criança e do adolescente, que, em última instância, é o futuro dessa cidade, é o futuro de Constantino, é o futuro desse estado, é o futuro desse país, é o futuro da nação como um todo, né? Por isso que é tão importante que nós tenhamos consciência das nossas atribuições, das nossas responsabilidades enquanto poder público, também enquanto sociedade civil, e aqui eu parabenizo e deixo realmente uma saudação muito forte aos membros da sociedade civil que se disponibilizam, muitas vezes, sem qualquer retorno financeiro, do seu tempo livre, poderia estar com sua família, com seus amigos, fazendo outras coisas, para cuidar de assuntos de interesse da comunidade, como é o assunto relacionado às crianças e adolescentes. E o Conselho Municipal, doutor Paulo, além, obviamente, dessas atribuições tão importantes, né, inclusive uma delas sendo exercida agora a gente está tentando realmente correr, né, contra o tempo, por causa das eleições dos conselheiros tutelares, que vai acontecer em outubro. Então, além dessa atribuição, existem outras atribuições relacionadas ao próprio planejamento, execução e fiscalização da política pública municipal no que tange às crianças e os adolescentes, inclusive com fixação de prioridades, até mesmo para aplicação de recursos financeiros. Exato. Então, realmente, o CONDICA tem um papel fundamental na política pública municipal de atendimento às crianças e adolescentes, além de fazer, inclusive, o cadastramento das entidades de atendimento, tanto governamentais quanto não governamentais. As entidades de atendimento às crianças e adolescentes somente podem começar a funcionar em qualquer local com o cadastramento feito no CONDICA. Então, realmente, são atribuições relevantes em uma área extremamente sensível, no momento que nós sabemos em que o Brasil atravessa uma série de dificuldades e que, para que nós consigamos vencer essas dificuldades, certamente nós temos que ter crianças e adolescentes bem preparadas desde a sua primeira infância, durante a sua infância, adolescência, para que chegue numa vida adulta uma pessoa íntegra, com hombridade, com ética, com respeito à ordem, com respeito à disciplina, obviamente, lidando com as crianças e adolescentes da forma como tem que ser lidado. Criança e adolescente estudando, crianças brincando, é isso que nós queremos. Estamos à disposição aqui também do Conselho, o Ministério Público está à disposição do Conselho, doutor Paulo, precisando de alguma coisa, o senhor sabe onde nos encontrar. E para mim, então, é uma alegria estar participando desse evento aqui hoje, dessa confraternização com os amigos, com as amigas que eu ainda não conhecia. E então é isso, agradeço a presença de todos, agradeço a disponibilidade de todos e, mais uma vez, retomo colocando o Ministério Público à disposição das pessoas aqui presentes, das entidades que vocês representam, e especialmente aqui, do tema do Conselho Municipal da Criança e Adolescente. Um abraço, muito obrigado a todo mundo. Muito bem, muito obrigado, doutor Rodrigo, também pelas suas colocações. Liderança não é sinônimo de andar sozinho, é caminhar juntos. E eu conversava ontem com a doutora Lisiane a respeito desse evento aqui, como seria. Disse, nós precisamos muito, doutora, dessa integração das forças vivas da comunidade. Muito obrigado pela senhora ter aberto esse espaço também na sua agenda, assim como o doutor Rodrigo, enfim, o prefeito, todos aqui, todos vocês, né, para que a gente realmente pudesse tornar o nosso conselho mais forte ainda, mais voltado àquilo que foi colocado e que está previsto na nossa Constituição. Constantina está muito feliz, está contente, nós somos talvez um dos poucos municípios da região que cresceu, quando os outros diminuiu a população, nós crescemos, mas consequentemente também aumentou-se a demanda pelos serviços públicos e também as necessidades do dia a dia da sociedade. Então, não são apenas recursos materiais que virão para o município, mas também outras demandas. Doutora Lisiane, por favor. Sim, então eu agradeço o convite também, eu estou aqui hoje como convidada, né? Apesar da solenidade estar se realizando no fórum, é uma solenidade do Poder Público Municipal, né? O Poder Judiciário, então, agradece o convite, eu saúdo, então, o doutor Paulo, a sua iniciativa, né? E já aproveito para me apresentar, eu já conheci várias das pessoas aqui em audiência, o pessoal do Conselho Tutelar principalmente, tenente também, advogados aqui presentes, mas eu já aproveito para me apresentar. Então, eu me chamo Lisiane, eu sou a juíza da comarca, eu estou aqui em exercício desde a saída do Dr. Davi, que foi em fevereiro desse ano. Como o prefeito falou, tenho vínculos familiares aqui com a cidade, a família Castelli e a família Sescon. Dos dois lados tem muita gente aí que conhece, né, que conhece os meus familiares, conheceu, meu pai é falecido já, né.
Então, a comarca aqui abrange o município de Novo Xingu, Engenho Velho, Liberato Salzano, né, e eu sou a magistrada responsável pelo JIGE, que é o Juizado da Infância e do Adolescente. Por sermos uma comarca de vara judicial, todas as matérias estão a mim atribuídas, né. Eu sou magistrada do JIGE desde 2016, então há quase 8 anos eu atuo na área da infância e da adolescência, tá? E eu sou suspeita para falar, porque eu gosto muito, muito, muito dessa área. E muito já foi falado aqui com relação aos direitos da criança e do adolescente, eu acho que eu não preciso repetir, né? O doutor Paulo até citou o artigo da Constituição Federal, 227. Então, assim, não cabe apenas ao Judiciário, ao Poder Público, ao Ministério Público, cabe a toda a sociedade zelar pelas nossas crianças e adolescentes. E o Conselho ele deve ser composto de pessoas da sociedade que conhecem, então, enfim, essas crianças e esses adolescentes conhecem a realidade da comarca, tá? Eu arrisco dizer para vocês que o JIGE, que a infância, trouxe grandes... eu posso dizer que trouxe os maiores desafios, as maiores tristezas da minha jurisdição, mas também é a área que me dá maiores alegrias, tá? Ela nos traz um retorno muito, muito bom, é um retorno muito importante quando as coisas dão certo, tá? E para isso todo mundo tem que andar junto, como aqui muito já foi falado, tá? Então eu digo para vocês, o Poder Judiciário está de portas abertas, tá? Estamos disponíveis aqui, sempre que baterem ao Judiciário nós vamos atender. Obviamente o Poder Judiciário depende de provocação, né, para a gente despachar, enfim, para a gente ser acionado, mas nada impede que a gente troque algumas ideias, que a gente conviva junto, né? Essa área da infância ela é muito delicada, e até para trazer um dado para vocês aqui, em Constantina hoje nós não temos nenhum adolescente cumprindo medida socioeducativa, tá? Em decorrência de ato infracional. O que é ato infracional? É o chamado crime cometido por crianças e por adolescentes, né? Porque a criança acaba não cumprindo medida socioeducativa. Então, assim, aqui em Constantina nós não temos nenhum. E da comarca toda nós temos um adolescente em Engenho Velho. Então eu me arrisco a dizer, não estou dizendo que o trabalho vai ser fácil de jeito nenhum, é um desafio enorme, mas é uma cidade boa de se trabalhar, tá? Dá para fazer coisas boas, medidas preventivas, tá? Eu acho que dá para a gente trabalhar bem legal aí nesse tema. E com relação aos menores, então aqui não tem casa de acolhimento, né? Nós temos Sarandi e Ronda Alta, normalmente são encaminhados para lá. Nós pertencemos a Sarandi. Isso, nós temos apenas 3, então é um processo só, com 3 irmãos, tá? Esses 3 irmãos, eles estão sendo encaminhados para uma tia, o processo está em andamento. Então, se der certo, a gente vai ficar sem nenhuma criança acolhida de Constantina, tá? O que também é um ponto positivo, mas obviamente a gente sabe que existem problemas, tem que ser trabalhado. Tudo a gente tenta, né, o doutor Rodrigo do Ministério Público sabe bem, a gente tenta resolver antes de se ingressar no judiciário. Obviamente que o judiciário está disponível, mas toda essa política pública, todo esse trabalho de vocês, também em parceria com o Ministério Público, é muito importante para que a gente tente evitar, né, às vezes, uma medida mais drástica que o judiciário muitas vezes precisa tomar. Então, eu só quis trazer esses dados para vocês, assim, nenhum adolescente cumprindo medida socioeducativa e apenas um processo, então, apenas uma família de acolhidos, que são 3 irmãos, que já estão sendo encaminhados, a gente está torcendo para que dê certo, né? As meninas conhecem aí bem o caso, tá? Então eu tinha trazido algumas palavras aqui, mas o pessoal já relatou, né, do ECA, o conselho ele foi instituído pelo ECA, que foi foi uma reviravolta, né, nos direitos da criança e do adolescente, que surgiu em 1990, tá? Então, certamente é um campo de atuação amplo, complexo, que traz muitas dificuldades, mas também pode nos trazer muitas alegrias, tá? E dito isso, até finalizando, para não me estender muito, eu quero desejar um bom trabalho para vocês, boa sorte, tá? O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, dizer que o Poder Judiciário, então, está sempre atento a essas demandas, né? A gente está sempre disponível, e em especial, para todas as demandas, né? Mas em especial e com prioridade absoluta as questões envolvendo crianças e adolescentes. Muito obrigada. Tudo bem. Aproveitando esse momento que é ímpar, né, e valendo-se da condição de sermos um conselho paritário, eu convido a doutora Luana para ser secretária do nosso conselho, representando a OAB. Por favor, doutora, vem aqui, dá seu aceite aqui conosco, por gentileza. Convido o companheiro Joelson, o companheiro para a afinidade Joelson, para ser o nosso vice-presidente do conselho, por favor. E como tem que ser paridade, convido a companheira Júlia para ser a nossa tesoureira.
E assim, ó, estamos cumprindo aquilo que nós assumimos com o doutor Rodrigo, que nós iríamos entregar hoje, né, a nominata completa, então, da nova diretoria do Conselho. E agora vocês não poupem aplausos, por favor. Eu também aceitei assim. É uma aceitação democrática. Então, tá bem. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vamos trabalhar muito juntos e a doutora falou, me fez lembrar de uma situação, né, dos municípios termos aqui da nossa comarca, Engenho Velho, Liberado Salzano, né, e Novo Xingu. De repente a gente pode fazer até um trabalho conjunto, né, com eles aí, até para facilitar essa política aí, que a gente, oxalá, consiga não precisar ocupar aquela casa lá em Sarandi, né, que está previsto lá. O município daqui contribui, Liberado Salzano contribui, Novo Xingu contribui e tal, mas enfim, que a gente possa ter realmente políticas voltadas para os adolescentes também e para as crianças. Certo, pessoal? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Está encerrado esse ato.